Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais, fazendo a leitura aí do livro Religião dos Espíritos. Hoje vamos para o capítulo 3, Tentação e Remédio. Vamos à leitura. Qual acontece com a árvore? A equilibrar-se sobre as próprias raízes, guardamos o coração na tela do presente, respirando o influxo do passado. É assim que o problema da tentação, antes que nascido de objetos ou paisagens exteriores, surge fundamentalmente de nós, na trama de sombra em que se nos novelam os pensamentos. Acresce, ainda, que essas mesmas ondas de força experimentam a atuação dos amigos desenfaixados da carne que deixamos à distância da esfera física, motivo porque, muitas vezes, os debuxos mentais que nos incomodam levemente, de início, no campo dessa ou daquela ideia infeliz, gradualmente se fazem quadros enormes e inquietantes em que se nos aprisionam os sentimentos, que passam, muitas vezes, ao domínio da obsessão manifesta. Todavia, é preciso lembrar que a vida é permanente renovação, propelindo-nos a entender que o cultivo da bondade incessante é o recurso eficaz contra o assédio de toda influência perniciosa. E o trabalho, por essa forma, o antídoto adequado, capaz de anular toda enquistação tóxica do mundo íntimo, impulsionando-nos o espírito a novos tipos de sugestão, nos quais venhamos a assimilar o socorro dos emissários da luz, cujos braços de amor nos arrebatam ao nevoeiro dos próprios enganos. Assim, pois, se aspiras à vitória sobre o visco da treva que nos arrasta para os despenhadeiros da loucura ou do crime, ergue no serviço à felicidade dos semelhantes o altar dos teus interesses de cada dia, porquanto, ainda mesmo o delinquente confesso, em se decidindo a ser o apoio do bem na terra, transforma-se, pouco a pouco, em mensageiro do céu. Capítulo 3, Tentação e Remédio. Essa lição aqui ela vai fazer referência à questão 712 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. E tem a letra A dessa questão 712, que a pergunta foi a seguinte: qual o objetivo dessa tentação? E a resposta: desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. É mais uma lição, como a gente dizia lá no Espírito da Verdade, e vai continuar dizendo nesse, em que pese não estejamos diretamente lendo o Evangelho, mas faz sentido. Equilíbrio. É o que o Evangelho tanto nos ensina, equilíbrio. Então veja que o Allan Kardec perguntou os atrativos da fruição, do bem-estar, do uso dos bens materiais, para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Então vai vendo, olha só, instigar, o que quer dizer? Induzir o homem ao cumprimento da sua missão e ao mesmo tempo vai dar aquela tentação a ele. Vai dar aquela vontade dele do quê? Soberba, prepotência, arrogância, ira, raiva, inveja, cobiça, tudo aquilo que é ruim. Então, através desses meios, vai ser através desses bens materiais que a gente vai ter condição de cumprir a nossa missão, mas ao mesmo tempo eles podem ser a nossa tentação. Tentação do quê? Para me levar para o descaminho, para me levar para um caminho errado. Porque na letra A, qual foi a pergunta que Allan Kardec fez? Qual o objetivo dessa tentação? Para que vai tentar, então, se permite ao homem a fruição dos bens materiais, por que vai dar a tentação também a ele? E a resposta qual foi? Desenvolver-lhe a razão. Veja só, conhecimento, compreensão, racionalidade. É isso que ele está falando aqui. Desenvolver-lhe a razão que deve preservá-la dos excessos. Olha aí, o que acontece? O sujeito que tem muito dinheiro, o sujeito que é abastado financeiramente, muitas vezes pode cometer o quê? Avareza, se torna, quer mais, mais e mais, e aí a gente vai lá por Evangelho fazer aquela lembrança daquela passagem que Jesus falou
daquele homem que tinha um celeiro e ele tinha os seus bens e ele colocava no celeiro e estava lotado o seu celeiro e aí ele quis produzir mais ainda, só que o celeiro já não dava mais conta de comportar a sua produção, os grãos que ele tinha. E aí então o que ele fez? Ele aumentou a produção, derrubou todos os celeiros e fez um maior ainda. Para quê? Para comportar mais coisas ainda, para comportar mais os bens dentro dos seus celeiros. E qual foi a resposta de Jesus para isso? Tolo. Ainda hoje a sua vida vai ser pedida. Ou seja, naquela noite ele poderia morrer. E para quem deixarás estes bens? Para quem deixará toda essa fortuna? Aí vai ficar na mão de outros que divergem completamente do destino que ele estava dando. Ou seja, ficar amealhando, aí os outros vão lá e gastam com qualquer coisa, como bem entendo. Então, para que isso? Para que essa escravidão em relação aos bens materiais? Mas sim, interprete o que eles querem dizer na nossa vida. A gente tem um capítulo no Evangelho para tratar só disso, no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E aqui ele vai dizer assim, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. A riqueza também é uma prova, e como o Evangelho nos ensina, é uma prova das mais difíceis. Por quê? É exatamente a questão daquilo. Ela vai ao mesmo tempo, o dinheiro vai ser a ferramenta para a nossa subsistência, para o rico, para a sua subsistência, mas ao mesmo tempo vai ser a sua tentação. Porque ele pode achar que com o dinheiro ele pode fazer tudo. Ele pode humilhar, ele pode desmerecer, ele pode fazer o que bem entender. E é isso que vai estar sendo levado em conta. Tire da ideia que o dinheiro é proibido, que o dinheiro é fruto de coisa ruim. Não é. O que é ruim é o nosso pensamento. O que é ruim é a forma que eu faço dessas ferramentas. Isso que é ruim. E não dinheiro. Se eu trabalho, se eu tenho meios dignos para oferir os meus ganhos financeiros, isso é totalmente perfeito. É o trabalho, é o esforço que a doutrina espírita nos ensina de todos os lados. Tanto do lado profissional, mas sem esquecer do lado espiritual também. Então, ou seja, eu tenho que me aprimorar profissionalmente, eu devo me aprimorar profissionalmente, mas não focar só nisso, a ponto de se tornar um escravo do dinheiro, não a ponto de se tornar um escravo do meu carro, da minha casa, dos meus bens materiais, porque eles estão servindo para a minha missão aqui na Terra, ao mesmo tempo que eles estão valendo para a minha tentação. E qual é o meu comportamento perante isso? Como que eu vou me comportar? E é isso que está valendo para Deus. Deus não está importando com quanto eu tenho de dinheiro, se é muito ou é pouco. A miséria também é uma prova, porque ali vai estar o que? Resignação, a pessoa aceitar, compreender. E a gente vai ver nesse livro, em outros capítulos, a razão da riqueza de um, a pobreza do outro. E por quê? Mas eu, se eu tenho pobre, não posso reclamar ainda? A gente vai ver em lições futuras esse texto. E aí a gente começa a dar aquela percepção que nós já falamos no Espírito da Verdade, que tinha muito acerca disso, só que agora com embasamento espiritual. De que sentido? Da resposta dos espíritos nessa visão que nós temos e que eles comparam isso, a forma que nós nos comportamos e o que eles dizem desse nosso comportamento, como a questão 712. Então, tenho que preservar os meus excessos, né? Tudo aquilo que me excede vai me desregrar, né? E aí eu saio até aqui, como nós veremos em outras lições também, não é só o dinheiro. A gente normalmente excede, ou seja, a gente acaba se desregrando em vários outros quesitos da nossa vida terrena. Eu me desregro muitas vezes pelo excesso, por conta de comida, por conta de bebida, por conta de vícios, né? Até mesmo do sexo. Quantas pessoas são viciadas em sexo e acabam se perdendo. Por conta do quê? Do excesso. Então esse desregramento me leva a uma perdição. E falar em perdição, qual é o caminho da volta? Qual é o caminho de resgate dessa perdição? A oração, a ferramenta que Jesus nos deixou. E qual a ferramenta que ele nos deixou? O Pai Nosso, que ali embute tudo o que nós precisamos compreender. Por isso, faça a prece de maneira lúcida, de maneira prestando atenção no que está se falando. E veja que no Pai Nosso tem: livrai-nos das tentações, livrai-nos de todos os males. Olha a tentação aparecendo aí. Então, Jesus está nos dando alerta do quê? A tentação vai aparecer a todo momento, a todo instante. Ela está par e passo comigo, ela caminha junto comigo nesse processo evolutivo. Mas como eu vou me comportar perante ela que vai valer do meu comportamento. É o meu comportamento perante ela que vai me dizer.
Olha, posso ter muito dinheiro, mas isso não faz de mim melhor do que ninguém. Isso não faz eu numa condição de humilhar, de desprezar, de pisar nos outros, ao mesmo ponto que eu também não me torno escravo daquele dinheiro, sabendo que ele é passageiro, sabendo que ele está nas minhas mãos, nessa vivência que eu estou aqui. E quem garante perante a divindade que eu estou exercendo da melhor maneira? Devo seguir o que o Evangelho nos ensina, o que o Livro dos Espíritos nos ensina acerca disso, ter essa razão, ter essa racionalidade. Para quê? Para que eu sempre compreenda essa efemeridade da vida, que existe uma vida futura, que existe uma vida próxima. Então, o que eu faço aqui reflete na minha vida futura. Isso é o progresso, essa é a evolução. Então, tentação e remédio, veja aqui que ele colocou o texto, tentação e remédio, é a mesma condição. Ao mesmo tempo que eu tenho os bens materiais para fazer fruição, eles servem para a minha missão, eles servem para eu cumprir a minha vida terrena aqui, mas estão servindo também para o controle dos meus excessos, controle da minha tentação. Olha que maravilha. Olha quanto aprendizado a gente tem em uma questão do Livro dos Espíritos. E você? Qual a sua interpretação que você faz acerca dessa questão 712, letra A? A 712 e a 712, letra A. Eu agradeço a sua companhia de hoje. Espero você no próximo programa. Até lá. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.